127. Salmo 127 diz assim, eu vou ler o versículo 1 e o 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu pedi essa palavra para Deus hoje. Eu estava meio na correria do dia a dia, e a semana uma correria doida por causa do serviço, e às vezes no meio da correria a gente quer priorizar as coisas da gente e a vida da gente. Só que a gente tem que entender uma coisa, eu tenho que entender uma coisa: se eu botei o Senhor na frente, quem vai conduzir é Ele. Quem vai levar a minha vida e vai me ajudar a prosperar é Ele. Olha o que ele diz aqui. E aí, na canseira que eu cheguei em casa, eu pedi uma palavra para Deus, e Deus me deu essa palavra. Se o Senhor não edificar a casa, quem edifica é Deus. Em vão trabalha os que edificam. Mas eu prestei atenção que ele fala que se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que edificam. A gente está trabalhando para tentar edificar, para tentar fazer algo. Corre o dia todo, a semana toda, um mês todo, atrás do suor, atrás do dinheiro que é suado. Corre de um lado para o outro para não deixar, como diz o ditado, a peteca cair, né? Para botar a casa em ordem, tanto dentro de ti, como na tua casa. Mas ele fala antes que se o Senhor não edificar, nós estamos trabalhando e tentando edificar em vão. Primeiro, antes de eu tentar fazer, eu tenho que colocar na mão dele. Tenho que pedir para ele conduzir. Ele diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quantas e quantas vezes a gente olha para a vida da gente, e olha para a minha vida, e digo, está tudo em ordem, agora eu posso descansar. De repente sopra um vento, e começa a virar um turbilhão, e bate o desespero em mim e em você. Olhando e dizendo, meu Deus, onde é que está o problema? Aonde que está a brecha? Mas ele fala aqui assim, ó: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em todo o tempo, Deus tem que estar na frente. Amém. Seja no momento bom ou ruim, eu tenho que botar na mão de Deus. Se eu vou passar aperto ou vou prosperar, já está na mão de Deus. Eu só tenho que descansar nele. Aí ele fala assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Isso é trabalhar com a força do braço. Para mim é uma luta, porque a gente, como sabe fazer algumas coisas, a gente confia muito na gente. E eu trago muita batalha em descansar em Deus em relação a isso, em relação à provisão, em relação a buscar para botar a casa em ordem, a vida financeira em ordem. Mas se torna difícil eu conseguir fazer isso sem eu botar Deus, sem Deus estar me conduzindo. Ele fala assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, ou seja, levantar de manhã e ir trabalhar todos os dias, e ir dormir tarde, chegar exausto o dia todo, depois de trabalhar um dia cansado, depois de lutar o dia todo para conquistar o teu dinheiro, o teu suor derramado ali, tu voltar exausto e dormir tarde. Ele fala assim, ó: e comer o pão de dores, ou seja, é cansaço e fadiga, é trabalhar em vão, quando eu faço pela força do meu braço. Ele fala assim, ó: pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ou seja, em todo tempo eu tenho que esperar em Deus. E eu falei assim para Deus, Deus, até mandei uma mensagem para o Juninho e para o pastor Alex, que ele tinha falado para mim abrir o culto. E eu estava saindo do serviço agora há pouco. Eu falei, eu não vou. Eu mandei uma mensagem para ele, talvez eu não consiga chegar lá no culto.
Eu saindo agora do serviço. E Deus veio com essa palavra quando eu cheguei em casa. Só que com Deus não tem barganha. Com Deus não tem desculpa. Porque se tu se cansar o dia todo, em um ato, em uma palavra, em uma frase que sai da palavra dele, ele tem refrigério e dá descanso. Amém. Amém? É verdade. Fique de pé. Senhor Jesus, nós oramos, Pai, nessa noite. Apresentamos esse culto nas tuas mãos. Amém, Senhor. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor remova o cansaço, a fadiga, a exaustão do teu povo. Pai, que o Senhor venha trazendo refrigério à nossa alma. Senhor, pelo excesso, Senhor, de força do nosso braço, nós entramos no automático. Nós buscamos, Pai, todos os dias, Senhor, o nosso sustento, buscamos trabalhar, buscamos na correria do dia a dia, mas tudo isso se torna vão, Pai, se o Senhor não estiver na frente. Senhor Jesus, hoje nós viemos aqui, Senhor, para prestar um culto a Ti, e que o coração de cada um aqui, Pai, se derrame com sinceridade. Amém, Senhor. Que não venhamos botar máscara na frente de Ti, Senhor. Diante da Tua presença, nós não escondemos nada. Amém. Nós estamos nu plenamente, Pai. Se estamos rebeldes, mostra-nos, Pai, para que venhamos nos arrepender. Se precisamos confiar no Senhor, mostra-nos, Pai, a Tua dependência e o descanso que está em Ti. Pai, se precisamos de prosperidade, que o Senhor se revele a oração de cada um aqui, Pai. E mostra, Pai, que o Senhor é o Deus da provisão. Espírito Santo, que hoje o Senhor visite o coração de cada um. Que o Senhor ministre, Pai, na vida de cada um de nós hoje, o que precisamos e o que encontramos somente em Ti. Espírito Santo, em meio, Senhor, tudo isso que está acontecendo, Senhor, a véspera, Senhor, do encontro, nós sabemos que o Senhor tem algo tremendo, Pai, para fazer, Senhor, em nosso meio, fazer em nosso coração. Mas hoje, Pai, nós precisamos, Senhor, que mais uma vez o Senhor venha e conduza esse culto. Sim, Deus. Espírito Santo, não é homens que vão passar aqui, são vasos, Pai, que vão abrir a boca e o Senhor vai se derramar. Amém. Então, Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade. Se faz presente neste lugar. Nós somos homens, somos pó e não passamos nada mais disso, Senhor. Mas, se o Senhor estiver em nós, Pai, nós avançaremos e romperemos. Amém. Então, Espírito Santo, vem, entra em nós e ministra a Tua presença, o Cristo vivo que precisamos encontrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Te adoramos neste lugar, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. E nós queremos exaltar o Teu nome. Obrigado por nos encontrar, por nos amar, por nos perdoar, Senhor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou.
merecemos tanto, Senhor. Ele me perdoou. Obrigado, Jesus. Ele me perdoou. A sua graça, a sua misericórdia me alcançou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida ofertou. O cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida ofertou. O cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Deus sozinho os teus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Ele me amou, 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 mesmo eu sendo pecador, ele me amou, ele me amou. Obrigado, Jesus, eu não merecia,
minha vida foi transformada. Só você que teve a sua vida transformada, dê um forte aplauso a Ele que nos amou primeiro, que nos quis. Esse é o nosso Deus, Ele cura, Ele sara, Ele salva, Ele restaura, Ele perdoa o pecador arrependido, Ele cura todas as coisas, Ele reconstrói, Ele refaz. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, é o Deus de milagres, é o Deus que se manifesta nas nossas vidas. Tu estás aqui, Senhor, a Tua presença é real neste lugar. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Santo, 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 Santo. Adore Ele em seu lugar. Invoque a presença do Senhor e diga para Ele que Tu és o meu Deus, digno de adoração, digno de louvor, digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Aquele que nos amou, aquele que nos perdoou, aquele que nos resgata para Ele. Oh, aleluia. Nós cremos no Teu poder, nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Encontra-nos neste lugar, Senhor. Encontra o nosso coração sedento. Encontra o nosso coração desejoso. Encontra o nosso coração esperando por Ti. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Em este lugar. Diga para Ele nessa noite. Diga, Senhor, eu quero a Tua presença. Manifesta neste lugar. Não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Vem, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, o louvor. Porque só Tu és digno. Só Tu és digno. Só Tu és Senhor. Só Tu és o Rei.
só tu com ela tudo. Tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Mais uma vez, diga isso a Ele. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Você teve a sua vida transformada, tem certeza? Oh, aleluia, tu és tudo, Senhor. Amém, aleluia. Quantos anos vagando, quantos Sim, anos Deus. procurando, quantos anos buscando e era vazio e preenchendo, e buscando aceitação, e buscando amores, e buscando prazeres, e buscando coisas que nos interessavam para satisfazer, para preencher o vazio que só Jesus pode completar dentro de nós. E talvez a sua alma está cansada, a minha alma está cansada por isso, de tanto ficar buscando em coisas, em pessoas, em situações, em lugares, em dinheiro, em coisas que só Jesus pode preencher dentro de nós. O apóstolo sempre fala, eles sempre falam aqui, existe dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Talvez você sente esse vazio e você não consegue preencher ele, porque só existe um que enxuga as nossas lágrimas, só existe um que consola o nosso coração, só existe um que é o encaixe perfeito para a nossa alma, para as nossas emoções. É o Senhor Jesus. Você não precisa procurar em vários lugares, só existe um caminho, uma verdade e uma vida, e Ele está aqui hoje para mim e para você. Você acredita nisso? Aleluia. Amém. Você acredita? Aquele que é o caminho está aqui. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Ele está aqui. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Nós vamos declarar essa música mais uma vez. Nós vamos cantar ela de novo. Porque essa música ministra tanto, fala tanto, não sei pra você. Mas você imaginar que tem um Deus que está aqui, movendo entre nós, curando corações, transformando histórias, restaurando as nossas vidas, é tudo que a gente precisa. É tudo que nós precisamos, que enxuga as nossas lágrimas, que sara os nossos corações, que é a resposta que nós procuramos. E nós vamos declarar isso mais uma vez, e você vai cantar com toda fé, com toda força no seu coração. Que Ele é o seu Deus de milagres, é o seu caminho, é a sua luz, é o seu Deus. Amém? Vamos declarar mais uma vez. Ele está aqui! Ai, não é possível, acho que você não consegue crer como eu será. Ele está aqui. Cante pela fé. Se você não pode sentir, cante pela fé. Estás aqui, movendo entre nós. Se você crer, você vai receber esse poder. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Receba o seu milagre. esperando milagres. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Acredite nisso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Tocado pela presença Te dele nessa noite. adorarei, Renda-se. te Abra seu
corações, tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, luz na escuridão, eu sei que tu estás comigo. Aleluia. Oh, glória a Deus! Você pode dar um forte aplauso! Aleluia. Obrigada, Senhor, nosso coração se enche de gratidão, de alegria, Senhor. Obrigado. Obrigada por esse livre acesso até a tua Aleluia. presença. Obrigada pelo acesso ao trono da graça que nós não merecíamos, mas que o Senhor conquistou por nós. O Senhor compartilha com a gente, o Senhor divide esse acesso ao trono da graça do nosso Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quem somos nós para estar diante do Rei? Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia.
Amém? Então, quantos estão felizes? Glória a Deus, amém? Expectativa mil para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, amém? Hoje e também esse final de semana, amém? Vocês estão felizes? Glória. O Senhor vai vir nesse lugar para trazer muita cura, amém? Amém? Quantos creem nisso? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: você vai sair deste lugar curado. Amém? Glória a Deus. Lucas 6 e o versículo de número 38 fala assim. Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: é dando, se recebe. Diga: você dá, depois recebe. Amém? É assim, quando nós vamos trabalhar no serviço secular, a gente primeiro trabalha e depois a gente recebe. Não é primeiro a gente recebe e depois a gente trabalha. Não, primeiro nós damos, nós nos doamos, nós damos, nós vendemos o nosso tempo para aquela empresa, vendemos o nosso tempo para aquela pessoa, e aí então depois nós recebemos por aquilo que nós entregamos, que é a nossa doação, que é o nosso serviço, que é o nosso tempo. E aqui a Bíblia fala assim, ó: dai e dá-se-vos-á. Amém? Quando você também pega o seu tempo e você doa para Deus, você entrega para Deus, você se doa, você se entrega, você se dá. Quando você pega a sua vida, você dá. Quando você pega o seu dinheiro, porque dinheiro é vida. Por que dinheiro é vida? Dinheiro é tempo. Você não ganhou dinheiro de graça, você trabalhou, você suou o suor do seu rosto para poder ter aquele dinheiro. Ou seja, você deu a sua vida, você deu o seu tempo, o tempo da sua vida foi dado ali. Eu lembro uma vez, eu estava na frente do micro-ondas, né? E aí o micro-ondas começou 5, 4, 3, 2, 1, né? 30 segundos ali, né? Então foi até o final. E eu disse: meu Deus, esse tempo que o micro-ondas contou são rapidinho para nós, mas são 30 segundos que nunca mais eu vou recuperar na minha vida. Acabou, é 30 segundos que se foi, Quando você trabalha, quando você dá, quando você se doa, ou quando você dá o seu tempo para Deus, você está dando a sua vida, amém? Quando você dá o seu dinheiro, você também está dando a sua vida, porque aquele dinheiro custou o serviço, o suor, o seu tempo, o tempo da sua vida foi dedicado ali. Então nós nos doamos, nos entregamos ali para Deus. Então aqui diz que é dando que eu recebo, amém? Dai e dar-se-vos-á. E quando eu entrego para o patrão, digamos que eu vou trabalhar no serviço secular por 1.500, 2.000, 3.000 por mês. Digamos que seja essa a média, né? Você trabalha um mês inteiro, 8 horas por dia, para poder receber 2.000, 3.000, sei lá quanto que você recebe. Mas quando você dá para Deus, nunca você vai receber como você deu. Deus, ele vai te recompensar na medida em que você se entrega, né? A Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios, que aquele que semeia pouco vai colher. Mas o que semeia com fartura, vai colher com fartura, vai ter bastante também. Então quem decide sou eu. O importante é que eu dê conforme eu decidi no meu coração, né? Eu decidi no meu coração que vai ser assim. Então, você decidiu, tem uma entrega ali, você vai entregar, ok, fechou. Deus, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Mas você tem que ter essa consciência de que você vai receber na medida em que você dá. Amém? Amém? E aqui ele diz isso: dá e dar-se-vos-á boa medida. Então Deus, ele vai devolver quanto que eu vou ganhar de Deus por tudo aquilo que eu estou entregando a Deus. Você nunca vai ganhar como você está se entregando. Você vai ganhar muito mais que aquilo que você está entregando. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante generosamente, deitarão sobre o vosso regaço. Você entende? O que vai vir sobre o meu colo, sobre o meu regaço? A boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, muito além do que aquilo que eu dei, do que aquilo que eu. Então, se eu dei meu tempo, digo meu dinheiro, né, que também é o meu tempo, é a minha vida, eu vou ganhar de Deus muito mais vida, amém? Muito mais condições, muito mais provisões, porque como eu dou, é a medida em que eu sou medido. Com a medida com que você medirdes, também vos medirão. Então, Deus, o nosso Deus, ele é um Deus fiel e justo. Às vezes a gente fica só com aquela parte, Deus é fiel, né? E corta o justo, né? Não, Deus é fiel e justo, né?
Então Ele é muito fiel. Tudo que você faz, a fidelidade de Deus vai muito além da minha ou da sua, de alguém que você conheça que seja fiel. Mas Deus é fiel e justo, a justiça dele entra aqui junto, né? Então Ele diz assim, que com a medida com que eu meço, é a medida que eu vou ser medida. Então, conforme eu dou, é conforme eu vou receber. Olha para a pessoa que está perto de você, quanto você quer receber? Você já foi numa entrevista de emprego, né? E o patrão pergunta para você assim, quanto você quer receber? Quanto você quer ganhar, né? Depende de como você vai trabalhar, depende de qual é o cargo que você vai querer, depende de quanto você estudou, depende de quanto você se formou, depende de quanto você se atualizou, depende de quanto você se profissionalizou naquela situação. Aqui é a mesma coisa. Deus diz assim, ó, é na medida que você medir, você vai ser medido. A justiça de Deus entra em todas as áreas da nossa vida e também na questão de dinheiro. É na medida que eu dou, é na medida que eu vou ter. Tem gente que semeia miséria. Quem já viu isso? Tem gente que nem semeia. Também não vai. É na medida que mediu que vai receber. E tem gente que semeia miséria. Semeia muito pouco. É naquela medida que vai receber. Tem gente que está plantando miséria e nem sabe. Você entende? Ah, mas eu estou dando, o importante é dar. Sim, você está dando, mas está dando uma miséria, é uma miséria que você vai ter. Depois não adianta ficar chorando. Ai, mas não, é assim que acontece. Ou eu sou livre, ou eu rompo financeiramente, ou é isso que eu vou ter. Vou ter sempre só um tantinho, só um pouquinho, porque eu também só dou um pouquinho. Você entende? Mas se eu decido ser generosa, então é assim que vai ser para mim também. Eu vou ser medida dessa forma. Tem gente que nem é avarento. Você consegue entender? Estou falando coisas aqui para libertar você. Amém? Vocês querem uma verdade ou querem uma mentira? Ou querem não ouvir? Né? Porque tem gente que às vezes quer uma mentira. E tem gente que quer nem ouvir. E tem gente que quer uma verdade. E é eu que decido quanto eu vou ganhar. Olha para a pessoa que está perto de você. Você sabe quanto você vai ser abençoado? É quanto você se doa. Amém? Ah, mas eu já fui abençoado. Já foi. Já tem uma palavra liberada para você há mais de 2000 anos atrás. Você já foi abençoado. Mas a justiça de Deus é que decide quando eu serei abençoada financeiramente. Você entende? E em todas as outras áreas também. A justiça de Deus, porque é na medida que eu dou, que eu vou receber. Amém? É desse jeito. Eu não sei, eu acho que eu já contei para vocês isso, né? Quando eu me converti, quando chegava nessa área das ofertas, era uma área muito difícil para mim, assim. Eu não gostava de dar dinheiro para a igreja. Eu pensava assim, esse espirichão, né? Ele fica pedindo dinheiro, hein? Eu não. Aí eu pegava, levantava nessa hora e ia para o banheiro. E ficava lá, me enrolando até a hora que acabava. Acabava, daí eu vinha porque eu gostava do louvor e gostava da palavra. Mas a hora da oferta era a hora mais chata para mim. Então eu pensava assim, vou para o banheiro, né? Ia, mas eu não rompia financeiramente. Mandou para o meu carro. A gente chama fundido, né? Na época era fundido que a gente falava. Tudo assim, ó, na minha vida, tudo atrapalhado, a vida financeira não ia. Espiritualmente eu tinha sido passada pelo Espírito Santo, Deus já estava me usando, eu já tinha célula na minha casa, as coisas estavam acontecendo, vinha a revelação, eu já conseguia ouvir a voz do Espírito. Espiritualmente eu estava muito bem. Mas financeiramente eu estava assim, uma coisa ruim, uma miséria, eu estava vivendo uma miséria. E eu não conseguia entender porque eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu vou para a igreja, faço tudo certo. Por que eu estou vivendo isso? Porque nessa área eu então fugia. Você consegue entender? Eu meio que desprezava, eu eliminava da minha vida uma parte que é tão importante. Até o dia que Deus me pegou e me ensinou, e falou e ministrou meu coração. Então eu comecei a dar o dízimo, o devorador começou a ser repreendido e as janelas do céu começaram então a ser abertas, mas era só isso que eu tinha. Só isso. Até o dia que eu conheci as 7 chaves da riqueza, e ali a gente aprende muita coisa, né? Sobre ofertas. E ali então eu comecei a fazer ofertas alçadas, como diz lá no livro, comecei a ir além, e Deus começou a ir além também. Essa igreja aqui é fruto de sementes que nós lançamos. Então, na medida que a gente mediu, hoje você pode entender como é que a gente consegue ver a prosperidade. Quando a generosidade e fidelidade da parte de um indivíduo, ao redor a gente consegue perceber a prosperidade
Você consegue entender? Então tem que haver. Se eu quero romper financeiramente, mas eu já trabalho, então eu já ganho meu dinheiro, e eu já tinha coisas antes. Sim, porque quando você cumpre um princípio, que é o suor do seu rosto, quem está entendendo? Você também vai ganhar do suor do seu rosto, você vai ter que ser próspero, porque você trabalha, todo trabalhador é próspero. Você entende? Sim ou não? A pessoa acorda cedo e vai dormir tarde, trabalha muito, ela vai ser próspera, porque ela cumpre um princípio, que é o suor do seu rosto. Mas o que acontece? Eu não quero só a prosperidade do suor do meu rosto, eu quero fluir em prosperidade. Você consegue entender? Quando você cumpre o princípio do suor do seu rosto e mais o princípio daquilo que Deus diz de ser generoso, a alma generosa prosperará, você não só vai comer do suor do seu rosto, você vai fluir daquilo que você ganha. Você entende? É uma coisa incrível assim que acontece. Você nem fez esforço e as coisas vão vindo na sua mão, na sua mão, na sua mão. Eu estava falando pro meu marido, eu desejei muito um vestido, eu queria um vestido corrigindo Alva aqui, né? Eu disse assim, puxa, eu quero ser como a Valente, eu quero personalizar, assim, eu quero para poder dizer assim que eu vou conseguir, eu vou conquistar e tal. E aí eu disse, Deus, eu queria tanto um vestido assim azul, eu queria um vestido para ficar igual a Valente, mas não deu certo. Não achei vestido, não deu muito certo, as coisas não aconteceram, enfim, foi assim. E aí eu estava olhando e estava dizendo, quando eu nem mais pedi, quando eu nem mais sonhei, eu entrei num lugar que só tinha um vestido daquele estilo, daquele tipo. A cor que eu queria, do jeito que eu queria, quer dizer, não é do jeito que eu queria, foi muito além do que eu queria. E aí o preço assim. Eu falei, meu Deus, se eu não levar, eu não podia comprar. Mas eu falei, se eu não levar, eu estou desprezando aquilo que Deus está fazendo. E eu comprei. Eu disse, Deus, eu não estou acreditando. Não é o vestido, não sei se você vai entender. É o fluir daquilo que você deseja, aquilo que a sua alma almeja, deseja, sonha. Deus, Ele faz. Deus, ele satisfaz desejos do nosso coração. Você entende? Aquilo que você almeja, tudo que a tua alma almeja, Deus, Ele vai na frente abençoando, porque você também faz acontecer para o reino e para Deus. Você decide dar. E não é só dar dinheiro. Se você não dá nem seu dinheiro, você fica ali cogitando com relação a dinheiro, você também não vai se entregar totalmente à sua vida. Você entende? Porque não é o dinheiro que é interessante para Deus. Nem para a igreja, tá? Vou falar sério. Nem para a igreja é interessante só o seu dinheiro. A gente tem muito dizimista que sustenta a sua obra, que são uma bênção, e não congregam, que não vêm aqui. Mas mandam todos os meses são mais fiéis às vezes que os fiéis da casa. Todos os meses eles sustentam essa igreja, essa obra. E eles nem vêm aqui. E eu acho isso muito legal, porque eles prosperam muito, é visível a prosperidade. Por isso que eles continuam dando, senão eles não dão. Você entende, né? Mas, o que acontece? Eu sempre digo, fulana, ciclana, não é isso que Deus quer, sabe? É muito importante que a gente dizime para prosperar. Mas não é isso que é o mais importante. A sua salvação é mais importante. Você congregar é mais importante. Você ouvir a palavra para ser gerado de fé é mais importante. Você receber libertação e cura é mais importante. Então, nem para a igreja, você entende? É importante que você faça essa parte. Mas não é a mais importante. A mais importante é que você entregue sua vida. Mas como que eu vou entregar minha vida se eu não entrego nem o meu dinheiro? Você entende? Quem entendeu? Não são pessoas que são desapegadas às vezes no dinheiro, mas são apegadas no trabalho, apegadas no seu prazer. Quem entende o que eu estou falando? Estou falando desses irmãos, vocês entenderam, né? Eu estou falando de unir tudo. Quem entendeu? E ser pleno, ser completo, né? Então eu preciso ter essa consciência. Eu vou dar sim os meus dízimos, vou dar sim as minhas ofertas, eu vou sim dar, eu vou receber na medida em que eu vou dar, mas eu também vou me doar, também vou me entregar. Você entende? E tem gente, eu vou falar, só o sangue, Jesus me ajude. Tem gente que dá a sua vida, se entrega mesmo de verdade. Mas quando a relação é dinheiro, como eu contei minha história, às vezes daí fica ali. E daí acaba sofrendo financeiramente. Deus não quer isso para você. Amém? Deus não quer isso para mim. A gente precisa aprender a ser desprendido. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Deus quer que você seja desprendido do papel. Amém? Glória a Deus. O
seja prendido nele. Ele tem muito mais para dar. Amém? O Pedro achou que ia fazer uma pesca grande. Eu vou encerrar falando disso. Ele achou, puxa, vamos fazer uma pesca grande, né? Foi lá o mar, não estava para peixe, mas sobre uma palavra de Jesus, sobre aquilo que Jesus ensinou, sobre aquilo que Jesus falou. Olha, você vai fazer assim, você vai lançar a rede para o lado direito. E ele então lança a rede ao mar, lança para o lado, né? E ele lançou para o lado que Jesus tinha falado na segunda pesca milagrosa. E o que acontece? A segunda pesca milagrosa. Ele colhe muito peixe, quando o mar não estava com peixe. Você entende? Mas ele teve que escutar o que Jesus falou. E o que acontece? Nós às vezes não queremos escutar o que Jesus falou. Não quero escutar isso aí. Você entende? E é isso. Se você não quer, você não vai comer o melhor da terra. E Jesus quer que a gente tenha do melhor. Amém? Amém. Então Jesus ele diz para nós, olha, dizima, oferta, a palavra de Deus fala para me ensinar, para me ofertar. Jesus diz, olha, não deixe de fazer essas, né? Não deixe de... esqueci agora, deu um branco. Não deixe de fazer essas, não despreze, não deixe de fazer essas, né? De amar e tal, né? Fazer a parte religiosa ali, sem desprezar aquelas que são dízimos, cominho e hortelã, enfim, tantas outras coisas. Amém? Amém? Então a gente precisa botar tudo no pacote. Olha para a pessoa que está perto de você. Ser um ser, diga, ser um ser que precisa de muita coisa. Você não precisa só dos dons, da espiritualidade, você também precisa financeiramente romper. Amém? Então tem que romper. Como é que eu vou romper? Dizimando. Um demônio é repreendido, janelas do céu são abertas. Mas você quer só janelas? Pergunta para a pessoa que está perto de você, você quer só janelas? Você quer só janela? Ou você quer portas também? Ou portões também? Então você vai medir, né? Você vai ser medido na medida que você é medido. Amém? É a justiça de Deus, é a fidelidade de Deus sobre nós. Amém? Amém! Olha para a pessoa que está perto de você e diga, essa igreja te ensina a ficar abençoado, próspero. Amém? Você só não fica se você não quiser. Amém? Vamos dizimar e ofertar? Você vai trazer diante do altar teu dízimo de oferta e nós estaremos orando por você em seguida. Consagramos os dízimos, ofertas diante do teu altar, declaramos santa essa semente que leveda toda uma massa. Meu Deus, que tu seja o fermento financeiro para os teus filhos, de uma forma extraordinária, eles possam colher, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos a angústia agora na vida do filho, da filha de Deus, e declaramos, bata em retirada, solte agora a mente, a alma, o corpo, o coração. Declaramos em nome de Jesus todo sofisma, perca as forças, declaramos caia por terra no nome de Jesus. E abençoamos a semente dos teus filhos e declaramos vingue e dê frutos em 30, 60, 100 por um. Que eles possam colher, Senhor, de cada semente, de cada sustento que eles têm colocado na tua
tua casa, na tua obra, Senhor. Aqueles que entregam seus envelopes, seus dízimos aqui, aqueles que entregam, Senhor, através da internet também, que a tua presença esteja sobre a vida de cada um deles, que nos alcance, dando 100 vezes mais, que seja visível a diferença daquele que te serve e daquele que não te serve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda a mão para cá. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor os projetos de vida, Senhor, e também as pessoas que foram colocadas na restauração do vaso. Nós pedimos que a tua presença esteja sobre cada situação ali, que o Senhor venha agir de maneira forte, Senhor, na vida e no pedido de cada um, Senhor, que aquele que foi colocado ali para restaurar, Senhor, vem mesmo, Senhor, e transforma em um vaso novo, em um homem e uma mulher nova, uma pessoa cheia do Espírito Santo que faça diferença, Senhor, na sua geração, Deus, e aqueles pedidos que foram colocados, Senhor, de 2025, Senhor, que a tua presença venha, Senhor, trazendo a resposta de cada um deles, dá ordem, Senhor, aos teus anjos a respeito de cada pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos ter nesse final de semana o nosso reencontro. Amém? Amém. Meu Deus do céu, amado. Amém. Amém. Diga para a pessoa que está perto de você, se anima, porque o que Deus vai fazer é muito forte. Amém. A gente já tem vindo aqui uns dias anteriores, nos preparando para esse dia especial, que é o dia onde você vai se encontrar com o seu Salvador, com o seu Redentor. Amém? A gente tem vindo aqui, gente, é uma choradeira, é uma coisa louca. Deus está fazendo coisa linda e vai fazer na sua vida, vai te pegar. Amém? Você crê nisso? Amém. Deus vai fazer sim, eu tenho essa certeza, Amém. essa convicção, porque é um encontro, um reencontro que não foi marcado pela igreja, foi marcado pelos céus. Deus Aleluia. esses dias. Amém? E quando eu penso que a coisa está indo, agora nós vamos, agora nós se acertamos com aquilo que nós temos, Deus vai diminuindo e vai diminuindo para mostrar que é Ele que faz e que não é coisa nossa, que não é coisa de humano, é coisa dele, dos céus, amém? Então Deus, Ele tem os meios dele de falar, os meios dele de fazer, e Ele vai estar aqui nesse final de semana. As pessoas começam vindo aleijadas, deficientes na sua alma, né, com um monte de defeitos, com um monte de problemas, com um monte de argumentos, com um monte de desculpas, e não conseguem romper. E elas chegam aqui, elas são curadas, elas começam a andar novamente, começam a correr, e daqui a pouco elas já estão andando assim, ó, em cima das árvores. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos ver a turma do Miral, tudo lá na praia andando. Vai dizer, meu Deus, que loucura, o que é aquilo? São os miravianos que estiveram no reencontro com Deus, né? Não faça isso, tá? Eu não sei até que ponto, a não sei que Deus te chame, amém? Glória a Deus. Mas é desse nível, né? A gente fica realmente, a gente entra numa outra esfera, começa a ver as coisas de uma outra forma, a nossa visão vai além daquilo que a gente está vendo, né? Ela sai das paredes e ela começa a ampliar e é diferente o que Deus faz. Eu quero chamar alguns que gostariam de compartilhar aquilo que Deus fez no seu reencontro. Eu vou começar por mim. Eu lembro que no meu reencontro, meu primeiro reencontro, eu tinha muitos problemas sérios com o meu irmão, né? E a gente não se dava, a gente vivia na mesma casa, mas a gente não se suportava, a gente não se falava, nem se olhava, e sabe, a gente não conseguia se entender, na verdade, né? E eu lembro que eu fui no encontro, quando eu cheguei lá, o pastor falou assim, eu sou seu irmão, pois não? Pode falar para mim tudo que tu gostaria de falar para ele. Eu falei, meu Deus, será? Né? E ali eu comecei a falar. Daí, no começo comecei tímida, quando eu vi, comecei a falar, daqui a pouco eu estava quase batendo no pastor. E aí eu lembro que ele disse, amém, você está livre? Só falou isso para mim, né? Eu saí dali, eu disse, que bobeira, tá aqui, que palhaçada. Desse jeito que eu olhei para o meu marido, coisa mais sem sentido. Eu lembro que naquele mesmo mês, quando eu vim, teve uma reuniãozinha aqui em casa, aqui no quiosque, tinha um quiosque ali embaixo, de família. Eu lembro que o meu irmão chegou, sem camisa, com carrinho de mão, soltou o carrinho de mão e começou a chorar e foi abraçando todo mundo. E eu estava distante, assim, fora do quiosque, e ele foi abraçando e pedindo perdão para todas aquelas pessoas da nossa família, todas. E daí, de repente, ele chegou e me abraçou. E aí ele pediu perdão para mim, ele disse, tu me perdoa? Daí eu falei assim, claro que eu te perdoo. Isso eu já tinha feito lá no encontro, né? Eu falei, claro que eu te perdoo.
Eu falei assim, eu te amo. Ele falou, tu me ama? Não, é verdade, tu me ama. Ele tinha encontrado a pessoa que tinha liberado ele no reino do Espírito, né? E ali, assim, nossa, veio uma coisa extraordinária, assim, com todos os defeitos, com todas as deficiências dele, com todos os meus defeitos e as deficiências, a gente conseguiu ter uma comunhão, e a partir dali ele começou a se tornar um cristão, começou a largar as drogas, logo o cigarro, se tornou um pastor. Hoje ele é pastor de uma grande igreja, e eu o considero muito superior a mim, assim, né? Eu acho que ele é muito mais sábio, muito mais ágil, muito mais trabalhador, né? Então ele tem a igreja, trabalha nos centros de recuperação dos drogados, né? Toda semana ele vai em 2 e trabalha por aí pregando. Então eu fico às vezes olhando a forma como ele se tornou um homem de Deus, um pai de família que ele é, e eu digo assim, Deus, que coisa incrível, mas isso foi um reencontro e aquilo que eu soltei no mundo espiritual. Então veja como a gente pode segurar e prender as pessoas, né? E é tão importante, né? Essas coisas que a gente aprende no reencontro, a forma como o Espírito Santo vem e ele traz à tona. E o segundo foram outras pessoas que eu soltei. E graças a Deus também nós rompemos por causa disso, e essas pessoas também conseguiram romper. Então, eu estou contando uma coisa, porque se eu vou contar tudo, daí já reencontro ia começar agora, né? Então, eu não posso contar tudo, tá? Quem mais quer contar alguma coisa? Vem para mim contar. Não quer? Não, vem contar uma palhinha, um spoiler, vem. Vem quem mais? Ninguém mais quer contar? Eu acho que vocês nem lembram, né? Gente, deixa eu contar mais uma coisa aqui. Não é testemunho agora. A Gabriela estava me contando. Nasceu o José, uma salva de palmas para Jesus, né? Nasceu o José. No reencontro, né? E vocês vão entender, né? O que vai acontecer por causa de José. Glória a Deus. E aí eu lembro que ela veio falando assim, apóstola, tu sabia que há 5 anos atrás, foi 2020, nosso último reencontro, 5 anos fazem. Era 180 também. Eu falei, meu Deus. Daí ela falou, aham. Como é que tu fez essa conta? Eu falei, não sei. Mas eu sei que ficou mesmo 180 de 5 anos atrás. Se você fosse pagar hoje, talvez seriam os 300, né? E na verdade, olha só o que Deus está fazendo. Não vem se não quiser. Porque olha, o que Deus está fazendo para nós, né? Que Deus nos abençoe e a gente consiga ter uma boa administração. Né? Amém. Eu vou procurar ser o mais discreto possível, né? Porque o segredo do reencontro é a gente experimentar. O conhecendo a Deus, ele é doce. Na vida de batalha espiritual, ele é tremendo. O encontro com Deus, ele é libertador, porque trabalha a libertação. O reencontro, ele é profundo e sobrenatural, porque lida com feridas maiores na nossa alma. E se você serve Jesus de verdade, você percebe que você vive em todo o tempo sendo machucado, porque o diabo proporciona isso para nos prender, para travar o nosso chamado. E o diabo, eu repito, ele não usa o cachorro da vizinha. O cachorro da vizinha, a gente chuta ele num dia e no outro dia chama de meu amor, né? Ele me mordeu ontem, mas ontem ele estava estressado, tadinho. Se bobear, a gente dá um pedacinho de chocolate para o cachorro ainda, né? Para ser bonzinho. Mas quando uma pessoa de alguma forma te fere, é mais difícil. E a liderança, um líder, ele precisa estar acessível ao Espírito Santo, para que Deus possa levar ele a um lugar de cura maior, para ele poder viver o propósito. As pessoas param de servir a Deus hoje de todo o coração porque são feridas. Toda ferida de alma traz um bloqueio, traz um atrapalho, um impedimento do seu caminho. Eu tive um problema bem sério com meu pai. Eu vou abrir, porque eu sinto no meu espírito de falar. No ano de 2007, meu pai descobriu um problema sério no coração. Ele ficou com medo de operar. Todo mundo falava a respeito da cirurgia cardíaca e dificilmente se safava. Em 1999, a minha mãe foi operada. Minha mãe quase morreu.
Então, meu pai não queria ser operado, ele sabia da necessidade, da urgência, e ele não queria ser operado. Aí eu pedi para ele ser operado, para ele ter mais tempo de vida. Eu que pedi. E aconteceu que meu pai foi operado no dia 30 de janeiro de 2007. Ele ficou 5 meses internado na UTI. Ele era surdo-mudo, e por ele não ter essa facilidade em se comunicar, os médicos e os enfermeiros de plantão não entendiam o que acontecia com ele. Então, como ele era um homem nervoso, ele teve paradas respiratórias uma atrás da outra. Quando ele acordou, por 7 vezes ele teve parada respiratória. E ele sofreu de uma forma que ele não conseguiu largar a máquina. Ele não respirava sozinho. E o processo foi de 7 meses. Aí meu pai veio a óbito. E eu não me perdoava por causa disso. Eu me sentia culpado. Porque ele só foi para a cirurgia porque eu pedi. Então eu vivi muito tempo, foi uns 2, 3 anos de muita angústia, muita tristeza, e eu não conseguia me recuperar nessa área, porque eu perdi meu pai. Meu pai não era meu inimigo. Tem pais que maltratam os filhos e quando o pai parte, o filho é um alívio. Para mim não era assim, meu pai era meu amigo. Meu pai me escutava. Meu pai me dava conselhos. Quantas vezes eu cheguei em casa falando, eu vou me separar, meu pai disse não. Vai voltar para casa, você casou, você tem uma responsabilidade. Como surdo-mudo, nós nos entendíamos bem. E eu fui no meu reencontro. Um reencontro igual esse que vai ter esse final de semana. Tem uma área do reencontro que lida profundamente com arrependimento e perdão. E nesse reencontro, teve um momento em que eu vim na frente, pedi oração, e quando eu fechei meus olhos, eu vi meu pai. E ele estava bem longe, assim, olhando para mim. E eu pedi perdão. Eu pedi perdão para ele. Eu já tinha partido, sim. Você pode achar, mas isso não é meu espiritismo? Não, não era meu espiritismo, era o Espírito Santo querendo me curar. Eu precisava daquilo para caminhar livre. E quando eu pedi perdão para ele de longe, eu pedi para ele me perdoar, ele sorriu para mim, virou as costas e foi andando e sumiu. E eu me levantei curado, porque eu caí no chão. Não caí endemoniado, mas eu senti a presença de Deus, eu vi Deus tratando comigo. Tem coisas que no culto público, você ouvindo, você resiste. Você não dá liberdade para o Espírito Santo. Porque a gente acha que a gente é bonzinho, irmãos. A gente pensa que a gente não tem pecado. Né? A gente é quase anjo. Mas quando eu tive essa experiência, e eu pedi, consegui pedir perdão para o meu pai, a minha vida mudou. Meu futuro mudou. Minha família mudou, tudo mudou. Porque o perdão nos liberta. Quando você não perdoa, você está preso. Acredite nisso que eu estou falando. Quando você tem falta de perdão, você é um crente preso. E quando você descobre que é possível perdoar, e você perdoa, você se torna livre. Por isso nós temos uma luta para vir para o reencontro. Eu repito, porque o diabo não quer que você seja livre. Para ele é lucro você ficar ferido, amargurado, triste, bravo com as pessoas. O diabo isso é lucro. Agora, quando você permite que o Espírito Santo cure isso aqui dentro, que acontece muito no reencontro, você vive outra vida. E você experimenta algo novo da parte de Deus. Amém? Então, o meu testemunho é esse. A Marista quer falar alguma coisa? Amém. Glória Não perca, tá? Amém. 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 O meu primeiro reencontro foi em Blumenau, né? Posso nós fomos lá para Blumenau. E eu não vou falar muita coisa para não, né? Mas lá em Blumenau, faz muitos anos, né? Posso falar de Blumenau. E eu lembro de algumas coisas, assim, não lembro muita coisa, mas eu lembro que eu fui curada na rejeição. E eu pensava muito na minha família lá no reencontro. Pensava muito nos meus irmãos, eu chorava muito. E até teve uma situação que eu vi, como o apóstolo disse que viu ali, né? Eu vi o meu irmão entrando assim, sabe? Mas não era o meu irmão, era outra pessoa. Mas sabe quando
parece que aquela pessoa se personalizou no meu irmão caçula, né? E eu fiquei, o meu irmão tá aqui. E daí depois eu fui ver, não era o meu irmão, mas eu entendi que era Deus falando que ele também estava, né, tipo, nessa esfera, né, nesse sobrenatural. E na rejeição, e no nosso reencontro, que a gente teve aqui, que eu participei, eu não lembro de lá em Blumenau a gente ter passado por isso, porque a gente esquece das coisas, né? Mas do nosso reencontro aqui eu achei muito legal, assim, uma coisa que eu comecei a levar para minha vida, levar para o meu dia a dia, que foi a gente saber dos temperamentos das pessoas, tu estudar, analisar, né, e ver cada pessoa individual diferente e tu conseguir daí administrar, tu entender as pessoas. Olhar para elas e não só com olhar de crítica ou com olhar de rejeição, não, entender que ela tem uma personalidade, entender que ela tem um temperamento, entender que umas são mais queridas, outras já são mais bravas, outras, né, são mais perfeccionistas, e eu achei muito legal isso. É uma coisa que até hoje, assim, né, a gente olha a pessoa, conversa com ela, já analisa, já faz né, determinada Identificação, né? Isso assim a gente leva para a vida, né? Nunca mais tu para de analisar, de entender, de compreender, de também ter paciência, né? Que às vezes a gente não tinha, a gente já ficava de mal, já chutava o balde, e achei isso bem tremendo. E muitas outras coisas que quem participar vai ver e receber, né? Muita cura, né? É muita cura, tu se sente muito amada, né? Um pai que te ama muito, é muita cura, muita cura. Amém? Mais alguém? Amém! Enfim, nem sei por que nós estamos dando testemunho, já nem tem mais vaga praticamente, né? Mas tem, como o Alex e a Gabriele tiveram um bebê, né? Então, daí tem essas 2 vagas e mais um irmão de Blumenau, daí tem 3 vaguinhas. Se você não fez ainda a sua inscrição, corre lá, né? Quem não fez o pagamento também, a gente precisa que corra fazer, porque leva um dia para a maquininha transferir o dinheiro para a gente poder pagar lá as refeições. Esse dinheiro não fica para a igreja, tá, gente? Esse dinheiro volta para vocês em comida, tá bom? Vocês estão comprando comida para não precisar ir até em casa e voltar, beleza? E se você tem em casa, ia gastar gasolina e também ia gastar comida, porque ia comer em casa. Então, no final, dá tudo a mesma coisa. Tem gente que diz, é 180. Você vai comer em casa, também vai gastar 180 ou às vezes até mais, né? Ou menos. Tá bom? Fechou? Amém? Glória a Deus, pastora Alda, né? Uma salva de palmas para Jesus, pastora. Sendo a mão para cá, queridos. Senhor, nós colocamos a vida dela diante do Senhor, acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos. Então, vem mesmo com pompa, que faz uma obra linda e gigante neste lugar, na vida de cada um daqueles que o Senhor trouxe ao santuário. Que a tua presença se manifeste e faça, Senhor, algo incrível e extraordinário na vida de todos. Que tudo que é da pastora, Senhor, caia por terra no nome de Jesus. Que o teu Espírito na vida dela se manifeste com pompas. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos já receberam bastante hoje, hein? Amém. Nossa, foi top tudo, né? Até agora, né? Deus falando desde o começo. E Ele vai continuar falando. Amém. Só que nós temos que estar bem atentos, né? Para não deixar passar nada, né? Despercebidos, né? Porque às vezes a nossa alma, às vezes voa, né? Mas é quando a gente está na presença de Deus, é um tempo especial que nós não podemos perder nada, né? Porque esse culto é para Deus. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 2 Coríntios 4. Aleluia. Glorificado seja teu nome, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Vem pedir que o Senhor continue falando no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus.
fala assim, isso aqui é Paulo falando para o povo de Coríntios, né, para a igreja de Corinto. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Olha só o que Paulo está falando. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nesse novo tempo, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcermos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. E todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. E o Deus desse mundo, desse século, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Olha aqui, amados. Aqui Paulo está dizendo, né? Que Deus, pela sua misericórdia, chamou eles para pregar a palavra, né? Porque tinha muito, naquela época já tinha pessoas dissimuladas, invejosas, mentirosas, que distorciam a palavra. Então nós temos que cuidar. E Paulo veio para falar a verdade, mostrar o que estava certo e o que estava errado. E lá no versículo 4 fala que o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver as boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amado, o Deus desse século, esse Deus é o Deus minúsculo. Esse Deus é o próprio inimigo, é o próprio diabo, que confunde a mente das pessoas. Para quê? Para que eles não aceitam Jesus Cristo, para que eles não aceitem Jesus como Senhor e Salvador, não aceitam a palavra de Deus na vida deles. Eu lembro que, e isso é muito real, eu lembro que eu fui visitar uma parente, e eu e a minha irmã, e eu levei a Santa Ceia, cheguei lá e dei uma palavra, falei de Jesus, falei do sacrifício de Jesus, pela vida dela, pelas nossas vidas, né? E daí eu peguei e li sobre Romanos 10, versículo 9, né? Diz que se com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou para nos salvar, esse será salvo. Então, com a boca confessar. Então a pessoa tem que confessar para ser salvo. Ah, eu aceitei, mas você confessou? Então ali diz que se com a boca você confessar. Então eu peguei e falei para ela assim, ó, você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Seu único Senhor e Salvador? Ela disse, não, hoje não. Daí eu fui e perguntei para outra, e você aceita? Não, não aceito, não, hoje não. Eu fiquei tão decepcionada, e tão arrasada, que só eu tomei a Santa Ceia. Ninguém tomou mais Santa Ceia. Eu tinha levado a Santa Ceia. Então eu vejo como o inimigo ele engana. Ele continua enganando. Tem muita gente. Às vezes você vai falar de Jesus, vai contar de Jesus, vai falar que você está errado, você não pode, não é assim, a Bíblia diz assim, assim, eles não acreditam. Eles ficam revoltados. Eu lembro que um tio meu, ele foi visitar nós lá em Goiânia, e daí ele falou que tinha outro tio meu, o irmão da minha mãe, esse era o irmão da minha mãe, que ele disse que esse irmão dele chegou lá na casa dele com a Bíblia e quis pregar a palavra para ele, porque lá na casa dele era cheio de imagem, né? Principalmente da Aparecida, né? Porque na casa desses parentes que eu estou falando aqui, é da Aparecida mesmo, né? São devotos, doentes, né? Então, eles estão sendo enganados, são cegos. O Deus desse século, o Deus desse mundo cegou o entendimento do povo, né? Daí ele falou assim para mim, eu nem era crente nessa época ainda, né? Ele falou para mim, para o meu marido assim, que meu falecido marido, que o irmão dele tinha chegado lá com a Bíblia e queria falar da Bíblia para ele. Ele disse, olha, se você tira daqui, se não pega o facão, eu corto nessa Bíblia. E colocou o tiro daqui.
e falar da palavra. Meu Deus, eu fiquei assim, ó, meu Deus, eu dei um troço ruim em mim. Embora eu não era crente, mas eu tinha temido, eu era temente ao Senhor, né? Então assim, muita gente toma nesse engano, mas Jesus quer que a gente fale dele, né? Nós temos que continuar falando. E às vezes a gente é covarde dele. Então, no versículo 5, eu estou lendo na minha aqui, ali um pouquinho diferente, né? Mas o resultado é o mesmo, né? Aqui no versículo 5 diz assim, ó, nós não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Então, amados, aqui Paulo está dizendo, nós não podemos andar aí falando de nós mesmos, nós temos que falar da palavra de Deus, né? Uma coisa é você falar no púlpito, na pregação, você dá um testemunho do que aconteceu na sua vida. Isso edifica a pessoa. Então, quando você fala de você, quando você fala do que Jesus fez na sua vida, isso aí é bom para a igreja, porque isso edifica. Mas aqui ele está falando, nós não andamos por aí falando de nós mesmos, né? Então, muitas vezes perde muito tempo falando com as pessoas, falando das nossas vidas, reclamando com as pessoas, né? Quando nós não podemos fazer, está errado. Nós não podemos estar falando disso aí, nós temos que falar de Jesus e falar para Jesus aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos precisando. Amém? E lá no versículo 6 fala assim, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluias! Agora nós mesmos, versículo 7, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Amém. Então nós somos assim, Paulo está dizendo, reconhecendo quem nós somos apenas um vaso de barro. Mas o que nós temos dentro de nós é um tesouro maravilhoso, que é o próprio Jesus Cristo, que é a própria palavra. Eu hoje, a moça nem está aqui, eu hoje trouxe aqui um pedacinho para demonstrar. Amém? Então aqui vocês estão vendo o quê? Um vaso, né? Um vaso de barro. Vocês não estão vendo nada que tem aqui dentro, né? Por fora, esse vaso está até bonitinho. Eu dei uma arrumadinha nele, dei uma pintadinha, tá que nem eu. Eu dei uma arrumadinha, até por fora está bonitinho, né? Mas depois eu sou mesmo barro, né? Mas o que tem dentro desse vaso e o que tem dentro de mim é que é precioso, é que é valioso. Amém? Valorosa. Amém. Porque se você quebrar, você vai ver barro puro, né? Mas o que tem dentro, eu vou mostrar para vocês o que tem dentro, né? O tesouro, um dos tesouros maiores é a palavra de Deus. Esse é o maior tesouro. Então esse aqui tem que estar dentro do nosso coração, dentro de nós, dentro desse vaso. É isso aqui que nós temos que carregar. É não ódio, não falar das pessoas, não falar mal das pessoas, não criticar. Tem muita gente critica a igreja, critica os pastores. A Bíblia diz que cada um vai prestar conta de si próprio. Nós não podemos estar criticando os outros. Nós temos que orar pelas pessoas e não criticar. Mas é tão fácil criticar a mente. O inimigo tem sujado tanto a mente do povo, tanto a nossa mente, que se você não cuidar, daqui a pouco você está falando igual. Por isso que tem que cuidar com o que você anda, com o que você está falando. Porque de repente, é verdade. Né? Então, não. Nós temos que falar de Jesus, nós temos que vigiar, cuidar do nosso coração, cuidar. Porque nós temos um tesouro aqui dentro. E tem muitas das coisas, tem coisas preciosas, tesouro é coisas preciosas. Olha aqui, dá para ver fora? Não dá para ver, né? Olha só, olha esse tesouro que está dentro desse vaso, ó. Tá vendo? Uau! Né? Então, quem vê aqui por fora, eu vou ter branco, né? Quem vê aqui não vê esse tesouro que está dentro. Mas o maior tesouro é a palavra. É a palavra de Deus. Esse é o maior tesouro. É o que tem mais valor dentro de nós. Dentro de nós. É Jesus Cristo. É o Evangelho. É a palavra. Guardar a palavra.
Por isso que lá em Salmos fala, acho que 119, escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti e também contra o irmão. Eu não sei porque sempre esconder esse tesouro, guardar esse tesouro, as 7 chaves. Não deixar ninguém roubar. Amém? E Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito na vida do Paulo. Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, né? E hoje nós estamos aqui lendo. E Deus continua falando conosco. Através do que Paulo escreveu. Aleluia! Então, amados, esse tesouro, esse vaso, o que tem que brilhar não é o vaso em si, não é o vaso em si que tem que brilhar, mas é o que está dentro do vaso, que é esse tesouro de Jesus Cristo. Ele diz aqui, ó, no versículo 6, ó. Como é que está? Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo, né? Então essa aqui, ó, esse que brilhou em nós, é Jesus. E quando a gente conhece Jesus, recebe a palavra, entrega a vida para Ele, daí quem tem que brilhar dentro de nós e através de nós é o Espírito Santo, é o próprio Jesus, é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Daí no versículo 8 fala assim, ó, de todas, isso que Paulo falando aqui, ó, de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Paulo foi um dos que mais sofreu, né? Sofreu perseguição, foi preso, foi, como é que é, chicoteado, né? Lançado na prisão, bateram nele, né? Um monte de coisa, sofreu, mas sofreu, Paulo, né? Então, se você fica pensando assim, por que no Velho Testamento o povo, Deus foi tão bom, diferente do que foi com Paulo? Porque José passou por um momento difícil, né? Mas depois foi um governador do Egito, né? Davi também, veio lá de trás do molhado e tornou-se um rei. Abraão, Deus fez dele, deu riquezas para ele, né? Famílias grandes, né? Que nós até hoje, né? Somos nós também, né? Através de Abraão, né? E Paulo teve que sofrer bastante. Então aqui ele fala assim, ó. Agora mesmo nós somos, não, perdão, aqui declara. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Eu deveria reconhecer que somos pressionados, né? Mas nós somos esmagados, porque Deus, Ele está aqui e quem estava com Ele? Quem estava cuidando dele? E às vezes Deus está tratando. Deus está tratando. Porque às vezes tem que ser bem amassado, né? O bom crescer tem que amassar bastante, né? Porque senão, né? Desse jeito, né? Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Então, Paulo, ele passou por tudo isso. Por isso que lá em Aleluia, glória a Deus. Amém. Quantos estão com sono aí? Então acorda. Glória a Deus. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Aleluia. Então, Paulo, eu tenho uma fugidinha agora, né? Paulo, ele sofreu bastante, mas ele reconhecia quem era Deus, de quem eu dependia, né? E ele dizia assim, ó, eu tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, às vezes eu lembro que até eu já tive na geladeira, eu não era convertida ainda, a frase, né, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que ele achava? Eu tudo posso, eu posso, porque Deus me fortalece, eu posso. Lógico, também, lógico, eu também ajudo você, também pode, né? Mas ele Paulo está dizendo que ele pode passar por todas as situações, né? Mas que Deus fortalecia ele buscava força em Deus para vencer aquela batalha.
Então, isso que nós temos que fazer também. Amém. Buscar essa força em Deus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Quantos estão entendendo, como diz a apóstola? Amém? Então, pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Ele está falando, né? Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé. Eles continuam pregando, mesmo está passando por toda aquela dificuldade. Ele continua pregando, eles continuam pregando porque eles tinham o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Então, por isso ele falou: crie em Deus, por isso falei. Eu acreditei, por isso eu falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. Aqui Paulo está falando. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graça. E Deus receberá cada vez mais a glória. Então, tudo é para o bem de vocês, aqui, ó, todo o ensinamento da palavra. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, ali haverá muitas ações de graça. E Deus receberá cada vez mais glória, porque toda glória, toda honra é para o Senhor, né? Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Cada dia o nosso interior está sendo renovado. Por fora você está abatido, está cansado, mas por dentro você está sendo renovado. Amém? Posso crer? Amém. Amém. Pois essa aflição, ele está falando aqui, ó, pois essa aflição, essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Quer dizer, às vezes passa um momento difícil, mas Deus está trabalhando. Ali vem a vitória. Porque se você venceu ali com Jesus, não murmurou, não reclamou, não chorou, não foi falar com os outros, ai, estou gastando isso, ai, Deus, o que quiser comigo. Não, né? Então, eu falo assim, ó, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está renovando a cada dia, não era isso? Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Essa vez, essa vitória dura para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos os olhos naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas o que não podemos ver durarão para sempre. Então, nossos olhos têm que estar naquilo que nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo que vai acontecer. Amém? E falando ali de não contar para os outros, não, de não falar de nós, não ficar falando de nós, mas eu vou contar um testemunho rapidinho aqui, que quando a apóstola falou sobre a nossa vinda para Porto Alegre, eu pensei, não vou não, não vou porque é muito cansativo. Eu achava que era 1.300 quilômetros. Eu pensei, quase igual a Goiânia, né? Eu não vou. Mas depois, por livre espontânea vontade, eu fui. E foi bênção. E foi bênção porque lá eu recebi um renovo, né? E consegui ir. Daí eu pensei, se eu conseguir ir de ônibus, um ônibus apertadinho, até Rio Grande do Sul, então eu também vou poder ir para Goiânia de ônibus, né? Daí fui arrumar minha carteira de identidade para eu arrumar negócio de passagem. Não consegui, né? Mas já foi uma direção, né? Eu já recebi através dessa viagem, né? Então a apóstola pegou aquela palavra que está em Eclesiastes 10, acho que no versículo, no Eclesiastes 9, no versículo 10, que fala assim, tudo que vem a tua mão para fazer, faça enquanto está aqui, né? Porque lá na sepultura não tem nada, não tem obra, nada para fazer. Então, eu disse, vai, né? Passa, não fica aí dormindo, não fica aí reclamando, né?
E eu fui, né? E foi bênção, né? Então, assim, amados, nós temos que fazer aquilo que Deus manda, né? Nós temos chamado. Deus tem algo grande para nós, né? Mas às vezes tem que passar por algum motivo, algumas situações também, né? Alguns apertos, né? Que nem teve pessoas aí que foi da família toda, né? Não estava sobrando dinheiro, né? Sobrando, né? Mas Deus proveu. Por quê? Porque reconheceu que tinha que fazer essa viagem, né? Que ia ser bom, né? Que Deus ia falar o coração, né? E eu creio que Deus vai continuar falando muito ao nosso coração. Através dessas decisões que a gente toma, né? De fazer as coisas conforme a direção dos apóstolos, a direção da palavra, a direção de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amados, voltando ali no versículo 5, no versículo 5 de 2 Coríntios 4, que fala assim, ó: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Então, amados, fala para quem está do seu lado, não fala de você, não fale nada de você para ninguém, e nem de mim, e nem de mim. Fale de Jesus. Aonde você for, fale de Jesus. Vá para a sua família, para aqueles que você gosta, aqueles que você não gosta, aquele que você sabe que é idólatra. Fale de Jesus. Às vezes a pessoa está precisando ouvir uma verdade, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes, muitas vezes a pessoa está no engano porque não conheceu a verdade. Uma vez eu falei com uma pessoa, eu não vou falar o nome dela, falei sobre Maria e falei sobre Jesus e falei quem era Maria, quantas coisas Jesus era, que isso também era engano, né? Que Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, né? Então Deus achou graça nela, né? Então ele disse: essa aí vai servir para ser a mãe de Jesus, né? Então ela foi escolhida, mas ela não é esse mundo de Maria que entrou em todas as mães de Jesus. Então isso entristece a Deus. Maria já morreu. E outra coisa, eles falam que Maria foi ao céu viva. Mentira, né? Isso aí é mentira do diabo. Maria está enterrada, como foi enterrada, como qualquer um ser humano, né? No dia da ressurreição, ela vai ser, né? No dia que Jesus vir buscar a igreja, do arrebatamento, ela vai ser arrebatada, né? Junto com nós. Mas ela não foi levada ao céu vivo. Então muita gente está no engano, né? Então que a gente fique ali. Dessa pessoa, quando eu falei, a pessoa dizia, entrou no coração dela e a pessoa entendeu na hora. Na hora. Isso é difícil, eu fiquei, meu Deus, né? Porque ela tinha outros sonhos, né? Aparecer, batizar a filha, né? Eu disse, mas quando eu falei isso também, eu nunca esqueço, porque ela estava com a pessoa do bebê no colo, ela fez assim, ó, e já entendeu. Então, porque o Espírito Santo é dessa maneira. O Espírito Santo é aquilo que eu gosto. Às vezes assim, tem pessoas também que estão precisando só disso, de uma palavra, né? Vai ali, está no coração. Então nós não podemos ser covardes, né? Então, amados, fale de Jesus, aonde vocês forem. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então te coloco de pé, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Obrigado, Deus. Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento. Que essa palavra venha continuar falando no nosso coração, Senhor. Que venha haver transformação e libertação de todo engano, de todos os ensinos que não foram do Senhor, que sejam tirados do nosso coração hoje. Que a gente venha ser liberto, esse povo venha ser liberto de todo engano de Satanás. Que venha reconhecer que somente Jesus, que a palavra do Senhor é a verdade, que a verdade nos leva até o Pai, que a verdade nos liberta de todo engano, de toda mentira. Então, que a gente venha ter esse coração que fala de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome, Senhor. Espírito Santo, vem nesse lugar. Enche esse lugar com a tua presença. O Senhor vai tocando no coração de cada um, Senhor. Que ele seja tocado, Senhor. Liberte de todo engano, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Aleluia. Abre os olhos, Senhor, do entendimento, Pai. Desse povo, Senhor. Glórias, 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 glórias.
É o nome de Jesus que tem poder. Amém. É o nome de Jesus que pode curar. Amém. É o nome de Jesus que transforma. É o nome de Jesus que liberta. Aleluia. É o nome de Jesus que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém. Então que a gente nunca traga essa glória para nós. Essa glória é dele. É de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aviva, Senhor. Aviva aqueles que estão mortos, Senhor. Espiritualmente, Senhor. Jesus, quero declarar Oh, aleluia. Nós queremos declarar o teu nome, Senhor. sobre Nosso Senhor toda Santo. mente e coração. Oh, aleluia. É também do povo, Pois Senhor. sei que existe paz em tua presença. Olha a tua presença, Pai. Clamo Nós Jesus. clamamos, Jesus. Aleluia. Jesus quer
fazendo 12, já 12, Jesus amado, essa mulher cresce. Estenda as mãos para cá, vamos orar pela Maria. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Maria, obrigado pela data do aniversário. Que o Senhor abençoe Maria com saúde, com sabedoria. Dá a ela aquele presente, Senhor, que só tu pode dar. Aquilo que está no coração dela, que ela deseja da parte do Senhor, o Senhor possa dar para ela, abençoando ela poderosamente. Pai. Oramos a favor da vida dela. Pai, nós cremos que o Senhor está fazendo sobrenatural em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns para você, essa data feliz, muitas felicidades, muitos anos de vida, seja luz ao seu lado, seja muito feliz, e que a vida lhe seja uma eterna sorriso. Parabéns, parabéns. Ela está secando o presente, viu? Glória a Deus. Vamos orar para nós terminarmos a reunião. Amém. Só falar uma coisa para você. Conheça a sua Bíblia e conheça também o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo vai nos levar a toda a verdade pela palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos o louvor. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pela palavra, Senhor, que o Senhor colocou no coração da pastora Alda. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Ora, abençoando o teu povo com paz, com alegria. O Senhor guarde o teu povo e os livre do mal. Pedimos isso e cremos, Pai, que o Senhor fará muito mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Entregamos tudo nas tuas mãos. Colocamos o reencontro também, que começa amanhã à noite, na tua presença, como estamos fazendo todos os dias, e cremos que será um tempo sobrenatural. Proibimos o diabo de segurar as pessoas, de impedir as pessoas de vir, mas que o teu Espírito esteja agindo a favor da vida de cada um dos teus filhos, que tudo corra da melhor forma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.